Hoje, o estatuto é um presidencialismo absolutista. O presidente do São Paulo pode tudo. E se erra, não há uma instância de controle sobre isso. E eu não estou dizendo que por ano. Bom, contratamos um jogador por 200, o orçamento do futebol, o conselho de administração tem que falar, olha, vocês já gastaram 200, vocês só tem mais 200 no ano, o que vocês vão fazer aí, eu não sei. Mas você não pode estourar mais do que 200. Começa a haver um nível de controle que hoje não existe. Começa a ter uma camada adicional que hoje não temos. Então, essa é a ideia. Ou seja, a gente não vai, de forma alguma, interferir na contratação desse ou daquele jogador. Isso é prerrogativa da diretoria executiva de futebol e do presidente do clube. Agora, tem que respeitar o orçamento que foi estabelecido e aprovado pelo Conselho Deliberativo. Então, nós estamos propondo que o Conselho de Administração apresente 3 orçamentos apartados, separados, área social, futebol e demais áreas, e que a diretoria executiva, junto com o presidente, faça as peças orçamentárias detalhadas, de acordo com o que eles acham que precisa. Ou seja, o orçamento é definido pelo Conselho de Administração nos grandes números, e o presidente tem toda a liberdade, junto com a sua diretoria executiva, de definir a despesa discricionária ali, pequenininha, que vai colocar em cada rubrica. É isso que a gente está pensando. Mas agora a gente passaria, se aprovada for a proposta, a ter conhecimento das despesas que, em números grandes, geram aí 85% das despesas do clube. Hoje, os conselhos não veem 85% das despesas do clube. Nós nos debruçamos em cima de 15% das despesas. Eduardo, só completando, se durante o período você usou o exemplo de 400, foi lá, fez uma contratação de 200, passou um mês, eles foram lá e gastaram mais 250 milhões, ou seja, eles excederam 50 milhões. Haverá sanção para essa, ou alguma punição, caso eles não cumpram? Porque hoje o que a gente vê muito é o São Paulo tem se estabelecido, a gente vai gastar com futebol X, chega no fim do ano, você vê que o São Paulo gastou X mais 2, X vezes 2. E Sim. com essa reforma a gente pode ter o... Não seria ficar tranquilo, mas ter a ideia de que caso a diretoria de futebol não cumpra o orçamento previsto para aquele ano e ele exceda o valor, punições acontecerão? Sim, Sanções, há vai? uma... Não, perfeito. Há uma proposta no estatuto que dá prerrogativa para o Conselho de Administração, num caso limite, claro, inclusive solicitar a destituição do presidente para o Conselho Deliberativo. Ou seja, o presidente passa a ter um nível de controle que hoje ele não tem. E aqui não cabe tirar poder do presidente do São Paulo. O presidente do São Paulo continuará podendo muita coisa, ele só não vai poder tudo. Hoje, o estatuto é um presidencialismo absolutista. O presidente do São Paulo pode tudo. E se erra, não há uma instância de controle sobre isso. E eu não estou dizendo que erre propositadamente, ninguém acredita nisso, né? Às vezes erra numa contratação equivocada, ou numa contratação de um diretor executivo que não deu certo, e só ele pode corrigir aquilo, porque só ele pode dispensar o diretor. Agora não, agora existe outra instância que pode solicitar para o Conselho Deliberativo, que o Conselho Deliberativo tome providências. Então, vai haver, acredito eu, se a proposta for aprovada, um cuidado adicional da diretoria executiva em relação ao cumprimento orçamentário. Porque existe na proposta que não cumprir o orçamento aprovado é um fato que pode gerar, num caso extremo, claro, até mesmo uma destituição de um diretor ou de um presidente. E falando dessa, se não me engano, acho que você está falando da proposta 16, né, Alfano, que ela lista, ela exemplifica ali os 9 pontos em que qualquer conselheiro ou administrador do clube infringir, eles são, enfim, avaliados, ou enfim, são punidos pelo regimento interno. Aí eu acho que deve ser levado ali para a comissão de ética, para votação. Tem também a questão do conselho de administração avaliando isso. Queria que você falasse... É o papo em 3 cores, o DNA da arquibancada, da política ao campo, informação é pesada, raízes fincadas,
atletas. A história a gente constrói, onde o clube é pauta e o torcedor é o herói. Papo reto, análise, o DNA que colou. Nossa identidade é o escudo e o nosso valor.